Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio dessa santa e poderosa palavra. Repita comigo: eu amo a palavra de Deus. Repita, meu irmão, e deixa essa frase, coloca a alma. Eu amo a palavra de Deus, que ela é poderosa, irmão, ela é poderosa para nos levar além. E que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio da palavra, sempre por intermédio dela, que é poderosa para nos levar além. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se em um texto que eu amo muito. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, quero ler a partir do verso 15, aquilo que diz o Senhor, a palavra do Senhor Deus. Diz assim, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado. Mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Glória a Deus. Irmãos, o problema da humanidade, de fato, é o pecado. E o pecado, na origem daquilo que a própria palavra diz, é a transgressão da lei de Deus, dos princípios divinos. E Paulo escreve essas cartas aos Romanos porque houve uma invasão de um falso ensino, a qual eles acusavam Paulo de pregar sobre a graça, dando uma legalidade àqueles que valorizavam a graça a pecar. E Paulo traz essa questão aqui daquilo que é justamente a liberdade em Cristo. Cristo de fato nos libertou, irmão. Quando nós mergulhamos na água do batismo, agora temos escolha. Antes não tínhamos escolha, estávamos presos e provavelmente nos afundaríamos. Eu, por exemplo, quando eu sabia, irmão, que o meu futuro como usuário de drogas seria ou a cadeia ou a prisão. Eu já estava vendo algumas coisas acontecer, algumas coisas muito pesadas na minha vida. Porque o salário do pecado é a morte. E entender isso, essa expressão de o salário, porque o salário ele é pago mensalmente, pouco a pouco. Tem algumas pessoas que recebem semanalmente, algumas pessoas que podem até receber por ano, como um empresário fazem a contagem, não sei. Isso depende de como é combinado. Mas é um salário, e ele paga, e esse salário te conduzirá à morte, mais cedo ou mais tarde. E a pior das mortes é a morte espiritual, que leva à segunda morte. E mediante a isso eu quero trazer esses versículos para nós. A palavra fala o seguinte: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Por quê, irmão? Porque o salário, eu acabei de responder isso na introdução, o salário do pecado, ele é a morte, e ele não mudará. E o pecado ele paga em dia. Eu costumo falar que Satanás ele usa de alguns artífices. Por exemplo, ele nos leva à dor por meio das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos relacionamentos, nos enfraquece ali por meio da situação em que vivenciamos, e depois ele vem e oferece uma solução para aquela dor. Os momentos de dopamina barata a qual nós nos submetemos. E ele mesmo oferece, irmão. Por exemplo, vamos dizer bem simples, acabamos de terminar um relacionamento, estamos ali numa situação de muita dor, muita dificuldade. Logicamente, irmão, dentro de um relacionamento já tem outras pessoas de olho, sempre tem alguém de olho em nós. E chegará ali alguma pessoa, entendeu? Através até mesmo de algum canal que nós venhamos a ter, ou um aplicativo da internet. Aí tem vários hoje, irmão, mas ali a gente não vai conseguir nada com profundidade, essa é a verdade. E o que Paulo está falando? Que quem conhece a verdade, ou seja, quem conhece Jesus, irmão, não se ilude com a mentira. A mentira, ela é traiçoeira. E
no primeiro pecado ali, nós vemos justamente uma manipulação da verdade. Serpente falando para Eva, certamente não morrerás. O que houve? Uma maquiagem da mentira. É assim como ele faz. Agora, quem conhece a verdade não se ilude com a mentira, meu irmão. Não vai continuar pecando, não vai querer lutar. E essa é uma luta nossa. E precisamos estar bem armados com ela. Efésios 6,11 fala, vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. E ele fala no versículo 12, porque nós não estamos lutando com gente feita de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores. E qual que é a intenção, irmão, do pecado? Nos dominar. Dominadores deste mundo de trevas. Para quê? Para nos conduzir a um caminho de escuridão, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E, logicamente, Satanás usa tudo e todos, irmãos, porque todos pecaram e nem todos estão a fim de passar pelo processo de santificação. Mas na verdade, meu irmão, 99% das pessoas só querem aquilo que é um curativo de Deus, a bênção de Deus, aquilo que é um band-aidinho, mas quando Deus começa a tratar, as pessoas logo correm. E agora, entender o que o pecado traz para nós pode justamente nos incentivar a caminhar, meu irmão, nesse caminho de proximidade de Deus. Então, irmão, a gente não pode negociar com o inferno, não tem negócio. Paulo fala, claro que não, então não tem negócio com o inferno, não tem negócio com o pecado, não tem, sabe, a porta na cara fechada do pecado, é porta na cara fechada. E essa luta deve ser constante, daquele que quer agradar a Deus, irmãos, daquele que quer agradar a Deus, irmão, logicamente. A palavra fala, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Paulo está fazendo um questionamento, irmão. E toda a Bíblia é inspirada por Deus. Os questionamentos, eles revelam justamente aquilo que tem dentro do nosso coração. Eu sempre falo isso. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz uma vida de justiça, irmão. E aí, aqui, é justamente isso que Jesus Cristo nos oferece. Porque Deus, irmão, ele é um gentleman. O Espírito Santo, eu costumo falar que ele é um gentleman. Ele não vai forçar ninguém. Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo e quer entrar, irmão. Mas é você que decide se abre a porta. A decisão está sempre no nosso livre-arbítrio. E o nosso futuro estará no nosso livre-arbítrio. O que Jesus Cristo fez foi justamente isso, irmão. Oferecer algo que Satanás não nos deu. A droga nos escravizou e por exemplo, a droga me escravizou, nos escravizou não, me perdoa, irmãos, mas me escravizou e eu não tinha saída. Se Jesus Cristo não tivesse aparecido na minha vida, irmão, eu não tinha saída. E eu não... Agora, por que eu sirvo a Deus, irmão? Por que a gente entra nesse caminho de gratidão? Porque é necessário fazer uma troca. Mente vazia, oficina do diabo. As pessoas não trocam, irmão, o Instagram e o Facebook, elas não trocam os aplicativos de conhecer pessoa por uma promessa de Deus. Não trocam as horas de leituras inúteis e daquilo que causa prazer à carne por leitura bíblica. Mas eu preciso trocar o que me escraviza pelo que me dá vida. Essa é uma condição, irmão. A nossa parte, aquilo que nós vamos fazer, que é a nossa escolha, não tem como, sabe? Deus não vai me forçar a escolher. Ele nos apresenta a escolha, mas a escolha é nossa. Então troque o que te escraviza por aquilo que dá vida, irmão. E automaticamente nós vamos sendo preparados para a boa obra. Eu troquei, meu irmão, drogas, pornografia e uma vida devassa de festas e todas as coisas ruins. Por quê? Pela pregação e pela leitura bíblica. Eu troquei, meu irmão, drogas e pornografia pela pregação, pela leitura, pela oração. É necessário que haja essa troca. Se não houver, facilmente será dominado. Facilmente mesmo será dominado. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala em João. Eu gosto desse versículo. Capítulo 12, versículo 26. As palavras do próprio mestre. Diz assim, se alguém quer me servir. E por que nós somos libertos, irmão? Para servir. É uma condição, irmão. É uma condição de se manter limpo. É uma condição de se manter crescendo em maturidade. É uma condição de acessar as promessas. Logicamente, irmão, nós não acessamos a promessa é pela graça. Por quê? Para servir a Deus, nós vamos perceber que nós precisamos de graça, irmão. Tudo nós vamos precisar da graça.
E ali é um momento de conhecimento, de aproximação, de intimidade de Deus. Então, se alguém quiser me servir, que venha e me siga-me. E o que é essa expressão venha e me siga-me? É a negação de si mesmo e trocar os meus passos pelos passos de Jesus. Se eu quiser andar como mestre, eu vou andar como... Se eu quiser ser como mestre, eu vou andar como ele andou. Filipenses 2,5, tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus, que negou a si mesmo, que não se aferrou sendo Deus, mas que desceu do céu e tomou a forma de servo. Ele fala, pois os meus servos devem estar aonde eu estou. Perceba que há uma direção do Espírito Santo de lugares, estar onde estou. E esse estado é físico e mental, irmãos. Se me servir, é condicional essa promessa. Se é uma conjunção de condição, condicional. Se me servir, o Pai o honrará. E eu sei que essa ideia traz uma questão de meritocracia, mas não é, irmão. Não é. É porque o Senhor não pode entregar bênçãos para nós, irmãos, que possam nos desviar. Não pode. Ele não vai dar nada para nós, irmão, que vai nos arrancar dele, que o nosso coração estará nele. Ele conhece o nosso coração, ele sabe exatamente quais são os nossos pensamentos. As pessoas se enganam pensando que não. Olha, Paulo fala, graças a Deus porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração esse ensino que lhes transmitimos. Eu amo essa expressão porque, irmão, você já não é mais o mesmo, irmão. Você já não é mais o mesmo. E se você tem acompanhado, olha, por exemplo, mesmo que ainda algumas coisas lá atrás ainda te perseguem, e eu falo de uma vida antiga, daqueles caminhos da mente que ainda armadilham, é os pecados, o pecadinho de estimação, a forma de fazer com a própria mão para conquistar, para tentar manipular uma situação. Se isso ainda te acompanha, irmão, mesmo que você esteja aqui, você percebe que você não é mais o mesmo. O Espírito Santo já começa a lutar contra os maus desejos do seu coração. E o simples fato é de que quando você cai em pecado, você percebe, a tristeza invade o seu coração. Agora, se não invade, irmão, com o pecado, aí você está com um problema sério. Se você que me ouve, se você não se sente triste ao pecar, o seu problema é mais sério do que eu penso. E aí, aí provavelmente Satanás já tomou conta da consciência. A consciência está morta e cauterizada pelo pecado. Agora, sabe, porque aqui Paulo traz uma simples informação que eu gosto, irmão, porque ele fala assim, vocês obedecem de todo o coração este ensino que me lhes transmite. Eu gosto de mostrar a minha vida na academia, por exemplo. Irmãos, eu sempre treinei, mas eu nunca obtive resultados bastante expressivos daquilo que era um corpo estruturado e até esculturado, ou seja, definições e até mesmo os benefícios como fôlego e como uma disposição de correr. Eu sofri de bronquite quando eu era criança, então eu tive 2 pneumonias e eu quase morri na segunda. O médico desenganou minha mãe, falou que só um milagre. Então, eis aqui um milagre na frente de vocês. Mas eu comecei a fazer academia muito cedo e eu nunca obtive os resultados. Primeiro, eu não tinha constância. E segundo, eu não praticava exatamente tudo que os instrutores me falavam, porque não é somente os exercícios. Por exemplo, os alimentos, se eu não me alimentar corretamente, se eu não eliminar a gordura, ou seja, aquilo que causa o prejuízo, o açúcar, o que vai acontecer? Eu terei um peso extra e um mal-estar na hora de fazer. Eu não conseguirei ter a disposição física necessária. E outra, o descanso. E assim é na nossa vida espiritual, irmãos. Não adianta só eu praticar a oração, o jejum. Eu tenho que eliminar da minha vida aquilo que me paralisa, aquilo que traz estagnação. E por isso Paulo fala, obedeçam o ensino de todo o coração, porque o cordeiro tem que ser comido por completo. E aí nós precisamos entender, porque ele está falando para algumas pessoas, irmãos, que já fala assim, graças a Deus. É graças a Deus, porque é Deus que nos leva nessa consciência, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da juízo, da justiça. Mas ele fala assim, vocês já não são escravos do pecado. E muitas pessoas torcem, irmão, para nós ficarmos ali, por quê? Porque elas não conseguem.
e tentam nos enterrar, mas esqueçam que nós somos semente. E é justamente isso, irmão. A morte, justamente para o pecado, é que leva ao crescimento. Então eles sempre vão tentar nos enterrar. Satanás, ele vem nessa tentativa usando pessoas, sabe? Mas esquecem que nós somos semente. Olha o que o próprio Senhor Jesus fala no próprio versículo de João, capítulo 12, só que agora no versículo 24, ele fala assim, ó: eu afirmo vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Pois se morrer, produzirá muitos grãos. Quero ler na versão Ferreira de Almeida para melhor entendimento. Se alguém quiser me servir, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É justamente isso que está falando, irmão. Olha, é morrer para os nossos conceitos, morrer, é eliminar toda a nossa antiga vida, tudo aquilo que produzia a colheita ruim. Então ele está falando justamente daquela pessoa que segue ele, e ele está falando ali do ato que ele vai ter da crucificação. A crucificação para o nosso ego, irmão, traz benefício para outras pessoas, inclusive, não só mesmo para nós, até mesmo para a nossa vida. E Paulo continua falando, e eu quero tentar aqui, meu irmão, continuar, porque ele fala assim, estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Percebe a questão da ligação da escravidão? Não, irmãos, porque todos têm um Senhor. O Senhor Jesus fala que não há como agradar dois senhores. Ou nós agradaríamos um ou desagradaríamos outro. E toda pessoa que tenta levar a vida cristã dessa forma, ela vai ver que mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Vai cair, irmão. Não tem como. É um peso. É o caso de Eutico em Atos 20. Tava vendo ali a pregação de Paulo, pregando por horas e horas. Estava num lugar onde a palavra é ministrada. Via a palavra, mas também estava com o olhar lá de fora, no mundo. E os olhos são a janela da alma. Não está ali já naquele lugar profeticamente introduzido. E existem muitas pessoas assim, irmão, no meio do caminho, só que a tendência a cair e morrer, igual o Eutico morreu, é muito grande. Na verdade é maior, porque os prazeres do mundo nos puxam mais, irmão. Satanás é um mestre ilusionista e o mundo está aí cheio, e hoje há algo que nos tira bastante, nos distrai bastante, tira bastante o foco daquilo que nós devemos fazer, que se chama distração. Agora Paulo está falando para alguma pessoa, estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. E isso causa surpresa em muitos. Isso causa, sabe por quê? Porque como nos tentaram nos enterrar, esqueceram que nós somos semente, agora somos escravos da justiça de Deus e nos tornamos filhos amados para servir a um mundo de caos que se entregou ao pecado, agindo completamente diferente deles, nos tornando, sabe, parecidos cada vez mais com o Mestre, através daquela palavra, daquela promessa que ele plantou em nosso coração, que se ainda não floresceu, mais cedo ou mais tarde florescerá. É à medida que nós vamos eliminando a nossa antiga vida, morrendo para nós e vivendo a vida de Cristo em nós. Mas é o que eu creio que aconteceu quando Jesus ressuscitou no terceiro dia. Para surpresa de muitos, ainda estamos de pé. Para surpresas de muitos, ainda somos escravos de justiça. Para surpresas de muitos, nós não somos mais o mesmo. Para surpresas de muitos, nós fazemos aquilo que eles não conseguiram deixar de fazer. Para surpresas de muitos, nos tornamos escravos da justiça. E olha, saiba que quem vive para a justiça produz frutos de justiça, e é o próprio Deus que traz. Eu quero trazer um versículo para vocês que está em João, capítulo 5, versículo 20. Fala assim, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Eu quero ler na linguagem atual, fala assim, pois o Pai ama o Filho e mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele
coisas ainda maiores do que essa, e vocês vão ficar admirados. E é justamente isso, e nós faremos obras maiores que o Senhor Jesus, porque Cristo em nós, esperança da glória, irmão. Eu creio que eu estou pregando aqui para a pessoa que vai ser inspiração para muitos de quem desacreditava. Inspiração de muitos mesmo, meu irmão. Sabe, talvez você olhe para a sua situação atual e não perceba isso. E como muitas vezes eu olhei para mim e não percebi. Mas Paulo está dando ali uma mensagem para uma igreja que está começando também a caminhar, irmão. E eu tô aqui dessa forma, da mesma forma, sabe? Como Paulo, tentando incentivar você, porque eu vi a graça de Deus agindo em todas as questões da minha vida. E nunca se tratou daquilo que eu pude fazer, mas se tratou justamente daquela obra. Quando nós conseguimos ligar a nossa vida verdadeiramente em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, coisas surpreendentes acontecem. Coisas surpreendentes acontecem para quem Deus diz, sabe? Seja feita a minha verdade, a tua vontade em mim, seja feita a tua vontade na minha vida, ó Deus. E eu creio que eu estou pregando para pessoas que serão inspiração para quem desacreditou de você, meu irmão. Em Marcos 7,37 fala: e todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Aleluia! E eu quero terminar declarando profeticamente sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã. E eu creio que essa pregação vai de encontro até mesmo quem está desacreditado de si mesmo. Às vezes se sente uma fraude e não tem problema, muitas vezes eu me senti. Fique perto da videira e essa palavra se cumprirá, porque quando começamos de fato a obedecer os mandamentos e buscamos a intimidade com todo o nosso coração, a respeitar e honrar o eterno, 1 Coríntios 2,9 fala: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. E tem muitos ainda surdos a isso, e muitos cegos. Olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gostaria de deixar essa mensagem, irmão. Há algo preparado, há uma mesa, em todos os segmentos, em todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja buscando só para um, mas Ele ainda é um Deus que surpreende. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.